A Rede Alesp veio aqui na paróquia Nossa Senhora da Assunção para entender o que a Páscoa representa. Como é que Jesus na cruz, coelho, chocolates e ovos se relacionam? Por que essa data é tão importante para a Igreja? Quem vai explicar tudo isso para nós é o Padre Juarez de Castro. O significado da Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. Se a gente perguntar o que é mais importante, o Natal ou a Páscoa, a gente tem que responder imediatamente a Páscoa. A Páscoa é que dá sentido à nossa fé. Por que é a Páscoa para o cristão? A Páscoa para o cristão é quando nós celebramos a paixão, o sofrimento, a morte e a ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Cristo não é simplesmente a ressurreição de Cristo, mas é a ressurreição nossa nele. Porque quando ele ressuscita, nós ressuscitamos nele. Então é a vitória mesmo da vida sobre a morte. Jesus ressuscitado é a certeza de que a morte não existe mais. E é por isso que nós celebramos como o fato mais extraordinário, mais espetacular. A data da Páscoa é definida justamente a partir de um calendário lunar. Como é um calendário lunar, a data da Páscoa sempre será móvel. Como é que se define a data da Páscoa? A data da Páscoa é definida no primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. O que é o 21 de março? O equinócio da primavera no hemisfério norte. Então a Páscoa será sempre na primavera do hemisfério norte e sempre será num domingo de lua cheia. Ora, a partir daí, a Páscoa é definida naquele dia e a gente vem então marcando as outras datas importantes na igreja. 40 dias antes da Páscoa nós temos a quarta-feira de cinzas. Um dia antes da quarta-feira de cinzas nós temos o carnaval. 40 dias depois da Páscoa a gente tem a festa da Ascensão. 50 dias depois da Páscoa a gente tem Pentecostes e 60 dias depois da Páscoa a gente tem Corpus Christi. Você entendeu que a Páscoa está no meio e tudo gravita ao redor da Páscoa. A Páscoa, então, é o centro da nossa fé, o centro da nossa espiritualidade e o centro da vida da igreja. A Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus, sendo mais importante a ressurreição de Jesus. A gente sabe o horário que Jesus morreu através dos relatos bíblicos que são confrontados com os períodos históricos. Nós temos até a partir da Bíblia que nos relata quem era o imperador, quem era o procônsul, quem era o governador. Então nós sabemos. A hora marcada exata em que Cristo morre é 3 horas da tarde, né? Jesus foi julgado à noite, que foi um julgamento ilícito, porque ninguém poderia ser julgado à noite. Ele foi julgado à noite, na calada da noite ele foi julgado. Ele foi apresentado a Pilatos pela manhã. Depois ele pega a cruz e leva até o lugar que era normal que os condenados romanos levassem a sua própria cruz até o lugar da crucificação. E lá, pelo meio-dia, ele é pregado na cruz, agoniza até as 3 horas e 3 horas ele morre. A morte de Jesus, ela significa e realmente faz e traz para a gente a certeza de que Ele assumiu sobre si nossos pecados. Muito bem. Para quem... Isso zera o pecado
Isso, Nós humanos? zero pecado nós Mesmo humanos, aquele sabe por quê? pecadinho que eu cometi hoje à tarde. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Quem era para estar na cruz? Éramos nós para estar na cruz. A cruz foi feita para nós, foi feita para nós. Só que o amor de Deus é tão grande por nós, que ele não permite que nós morramos na cruz. Então, ele nos tira da cruz e coloca o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. E Jesus morre no nosso lugar para que a gente não sofra os castigos do pecado. Então, Jesus morreu por nós para nos livrar da morte, nos livrar do pecado. O São Paulo diz, o salário da morte é o pecado. Muito bem, se Jesus tomou sobre si o pecado, se ele tirou de nós essa morte, nós não morremos mais. E por que ele faz isso? Por puro amor, pura misericórdia. Ele nos tira da cruz e coloca seu filho. A Sexta-feira Santa, ela está inserida dentro desse contexto que nós chamamos de celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, ela é preparada durante 40 dias, a partir da quarta-feira de cinzas, para que a gente chegue na semana chamada Semana Maior, que é a semana mais importante. Na Semana Maior, que começa com o Domingo de Ramos, nós começamos a celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma celebração de 7 dias que culmina na proclamação da ressurreição. A Sexta-feira da Paixão é um dia muito especial e interessante, porque é o único dia no mundo que não se celebra missa. Todos os dias se celebra milhares de missas. Na Sexta-feira da Paixão não se celebra missa. Por quê? Porque a igreja entra numa espécie de luto, porque Jesus morre naquele momento. Naquele dia, a igreja é convidada a ficar em silêncio, num total silêncio, contemplar às 3 horas da tarde uma celebração que lembra a morte de Jesus. Essa celebração é uma celebração muito bonita, porque se narra o evangelho chamado Evangelho da Paixão. E neste momento, toda a igreja é convidada a rezar por todos, pelas outras religiões, pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos que acreditam ou não acreditam, e depois é chamado a um beijo na cruz. Há um momento interessante na Sexta-feira da Paixão, que todo mundo é convidado a beijar a cruz, porque a cruz é o centro de todo o mistério cristão. Por que a cruz? Simplesmente porque nós somos sádicos de olhar para a cruz? Não. São Paulo dizia, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os gregos, loucura para os pagãos, mas ele crucificado é que nos deu a vida. Depois de que Jesus, celebramos esse momento, na Sexta-feira da Paixão, normalmente se convida a fazer uma procissão que lembra o enterro de Jesus até ele ser levado ao sepulcro. Depois disso, a igreja entra num profundo silêncio que vai permanecer durante o sábado todo em silêncio, para a noite de sábado celebrar a missa, a vigília mais importante, que é a vigília na noite do sábado, que se proclama que Jesus ressuscitou. As imagens cobertas, elas são cobertas no 5º domingo da Quaresma. Elas são cobertas porque é um momento que a igreja nos chama a atenção que os nossos sentidos, o nosso coração, a nossa emoção, ela vai estar voltada totalmente para a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nada vai nos distrair, nem a devoção aos santos, nem a vida dos santos, nem uma imagem, nada pode nos distrair nesse momento. Tudo agora é voltado para a centralidade desse momento, que é a Páscoa. Faço jejum. Todo cristão, todo católico é chamado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão a ter esses 2 gestos, o jejum e a abstinência de carne. E eu explico. O jejum, ele não é simplesmente para eu sofrer. Nós não precisamos sofrer. Cristo já sofreu por nós. O jejum é uma maneira de dizer para mim mesmo que eu domino os meus sentidos. Que, ou seja, quando eu digo eu quero fazer isso, eu farei.
não sou levado pelos instintos, não sou levado por um desejo que eu não controlo. Mas o jejum tem um sentido muito especial na igreja. Por quê? Porque o jejum me leva a sentir o que o pobre sente, a fome. Quando eu sinto o que o pobre sente, eu sou levado a me solidarizar com ele. Por isso, por causa disso, o fruto do jejum não é meu, não é meu. O fruto do jejum é do pobre. Aquilo, naquele dia que eu fizer jejum, o que eu não usei para mim, a comida que eu não comi, o dinheiro que eu não gastei numa comida, não pode ser meu. Ele tem que ser revertido para o pobre. É a minha maneira de me solidarizar com aquele que precisa. E a abstinência de carne. Nós não comemos carne, a carne de animais que tenham vertido o seu sangue. Por isso a gente diz, na Sexta-feira da Paixão, a gente pode comer peixe, pode comer bacalhau, pode comer sardinha. Por quê? Porque o peixe, para ser oferecido em alimento para nós, ele não derramou seu sangue. Por que a igreja faz isso? Porque a igreja, pelo respeito ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz, naquele dia não permite que nenhum sangue seja vertido. Nós temos que voltar há muito tempo atrás, de que para você comer uma carne, você precisava matar a galinha, matar o animal e comer. Então naquele dia a igreja dizia, não verta sangue, não deixe o sangue ser vertido. Então nenhum animal que verteu o seu sangue é usado para alimento naquele dia, como um símbolo, como uma maneira de educar as pessoas, dizer, olha, um dia um sangue foi derramado. Por isso, quando se põe à mesa no sábado, na sexta-feira, é importante que a família, a mãe, o pai diga, ó, sabe por que nós não estamos comendo carne? Porque Jesus derramou seu sangue para nos salvar, para nos libertar da morte. O jejum não é não comer nada. A igreja ensina a fazer jejum. O jejum que a igreja pede para a gente é que a gente tome somente a refeição principal. Cada um tem uma refeição principal. Tem gente que faz a refeição principal o almoço, tem gente que faz a refeição principal o jantar. Então, na verdade, a igreja pede que você só tome a refeição principal. E claro, está liberado do jejum as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que estão grávidas e as pessoas que estão enfermas não são obrigadas a fazer jejum. Na verdade, as pessoas movidas por um amor enorme por Jesus e por aquele sentimento de injustiça, né, porque Jesus foi morto na cruz de forma injusta, né, querem mostrar o seu amor malhando Judas. Né? Mas isso na verdade, é uma coisa mais folclórica. Isso não é rito da igreja, isso não é rito da Semana Santa. Isso é um folclore muito influenciado pelos portugueses, que é muito interessante, que eu acho muito interessante, porque normalmente aqui no Brasil a gente tinha o costume de colocar os Judas com o nome dos políticos. Então geralmente se malhava, se tudo aquilo que você queria dizer, olha, eu não gosto disso, eu não quero isso, você colocava no Judas ali. Mas era mais uma expressão do sentimento de injustiça, de ver Cristo ali morto na cruz, né? É interessante que eu tenho visto menos Judas sendo malhado por aí, eu não estou vendo tantos Judas sendo malhados, mas faz parte do folclore. Judas era um amigo muito íntimo de Jesus. Jesus gostava muito de Judas, Jesus chamou Judas para ser um dos apóstolos. Judas era um homem muito inteligente, ele era do grupo dos Zelotas. Os Zelotas eram um grupo que não aceitavam a dominação romana. Aquela região da Palestina foi uma região muito conquistada. Teve os babilônios, depois teve os persas, depois dos persas teve Alexandre Magno, depois de Alexandre Magno teve os Seleucidas e depois de Seleucidas teve os romanos também. Então um povo que sempre foi muito oprimido. E o último grande opressor que estava ali eram os romanos. E os zelotas queriam se libertar desse jugo romano. E Judas era desse pessoal, um homem inteligente, um homem que queria, mas amava muito Jesus. Foi levado pela ganância, talvez, de vender Jesus, né, trair Jesus. Jesus ainda tem uma conversa com ele antes da ceia, diz para ele, faz uma declaração de amor para Judas. Quando você toma o evangelho,
Jesus na ceia pega um pedaço de pão e passa no molho e oferece para Judas, né? Diz, Judas, veja lá o que você vai fazer, né? E é isso interessante porque na cultura semítica, um jantar que você passava o pão no molho e oferecesse para alguém, era uma declaração de amor. É como se Jesus tivesse dito para Judas, Judas, eu te amo, hein? Vai lá, não vai fazer besteira. Eu te amo, tá bom, Judas? Mas não adianta, nem o amor de Jesus foi suficiente para que ele fosse demovido daquela ideia. Então, Judas passou a ser essa pessoa que representa o traidor, mas representa também aquele que não quis ter o perdão de Deus também. Nós temos símbolos pascais. Nós temos o ovo, nós temos o coelho, nós temos o girassol. Tem vários símbolos, vários símbolos. O ovo sempre foi o símbolo por excelência da Páscoa. Por quê? Porque o ovo, ele lembra o sepulcro em que Jesus foi encerrado, né? O ovo, ele tem uma casca dura, que você olha, está fechado, está selado, você não vê vida ali, mas lá dentro tem vida. Lá dentro tem vida, lá dentro tem um pintinho, tem um passarinho, né? Uma vida que está ali dentro. Lembra justamente Jesus encerrado no túmulo, e você olha o túmulo por fora e fala, não, ali não tem vida. Mas tinha vida, porque Jesus ressuscita naquele túmulo. Então o ovo, ele era sempre usado como símbolo pascal. Nas culturas europeias, nós temos, principalmente mais no leste, você tem o gesto de se dar ovo de galinha mesmo, pintado, né? E ali eles colocam doce, colocam chocolate dentro do ovo. Ora, então ao invés, aqui o brasileiro é muito, muito criativo, então ao invés de você fazer o ovo de galinha como os nórdicos fazem, coloca chocolate, coloca o doce ali, o brasileiro falou, por que não fazer um ovo de chocolate? Então já faça um ovo, né? Que é todo de chocolate e se oferece, né? E o coelho entra nessa história porque o coelho é também um símbolo pascal por causa da fertilidade, da vida que brota, né, com uma profusão muito grande, né? Todo mundo sabe que o período de gestação do coelho são 30 dias, então a cada 30 dias tem uma ninhada enorme de coelho. Então vida que brota da vida ali é um símbolo também pascal. A Páscoa católica ela é fundamentada na Páscoa judaica, que tem um outro sentido. A Páscoa judaica, né, Pessah, né, que é Páscoa, que significa passagem. A Páscoa judaica lembra quando o povo estava escravo no Egito e é libertado, passa pelo Mar Vermelho, percorre o deserto e chega na Terra Prometida. Essa libertação do povo da escravidão, né? Para nós cristãos, na Páscoa é a passagem da morte para a vida. É um Pessah também, é uma passagem também. É interessante lembrar que nós cristãos vemos a Páscoa, aquele momento em que o povo de Deus está na escravidão para a vida, nós vemos como uma pré-figura da Páscoa que vai acontecer em Jesus. Mas em Jesus, a passagem que acontece é da morte para a vida. O celular é sempre um problema em todos os lugares. Não deixa a gente conversar direito, não deixa a gente ter amizades, não deixa a gente, às vezes, cria inimizades, né? Aqui na minha paróquia, eu incentivo o uso do celular na missa, não para ver outras coisas, mas para acompanhar a liturgia. Aqui nós fizemos uma opção, por sustentabilidade e também por economia, de não ter o folheto da missa. Então as pessoas que quiserem, elas geralmente apontam para o QR Code que está no banco e ali abre no celular as leituras da missa e a pessoa pode acompanhar ali, né? Eu acredito, enquanto eu estou celebrando, que aquela pessoa que está com o celular está olhando para a leitura da Bíblia e não o Instagram. Eu vou acreditar.
para uma pessoa que de repente pensa assim, será que Deus lembra de mim? Eu diria que Deus está com muita saudade, mas muita saudade de você. Muita saudade para que você volte, para que Ele te abrace, para que você viva essa esperança e essa certeza que a gente vive na Páscoa. A morte não tem a última palavra. A morte foi vencida. A morte foi sepultada. Então, a última palavra é a vida. Vida que Jesus nos mereceu. Ele me deu essa vida de graça. É de graça. Então, esse momento é o momento da gente olhar de novo para essa vida e olhar de novo para um Deus que é apaixonado por nós e nos quer de volta dele. Com Ele, feliz Páscoa.